Oi, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, sou aqui de Campina Grande, na Paraíba, e este é um estudo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Então, sejam todos bem-vindos, né? Nós vamos começar, já estamos na nossa hora, né? E quem quiser nos conhecer pessoalmente, todos os sábados, às 16 horas, nós temos as nossas reuniões de palestra, passe, a aplicação de passe, né? E depois temos o atendimento individual para aqueles que tiverem alguma queixa, alguma dificuldade, que queiram a nossa ajuda, né? Todos os sábados a gente está lá atendendo após as reuniões, né? Então, estamos à disposição de todos, tá, pessoal? Vamos começar nosso estudo de hoje. Um grande abraço a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, viu? Vamos então fechar os nossos olhos e vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe o propósito de servir, abençoe todos os lares que estão aqui representados, todas as famílias, os ambientes que se ligam ao nosso ambiente neste momento. E que todos, Senhor, possamos sentir a Tua presença entre nós, através da influência bendita, amorosa, dos Espíritos amigos que vêm em Teu nome trazer as boas intuições, trazer os bons sentimentos, trazer os bons pensamentos, a energia da saúde, a energia da paz. Só temos que Te agradecer por termos tamanha oportunidade de estarmos juntos e podermos juntos trabalharmos em Teu nome. Sabemos, Senhor, que durante os minutos em que aqui nós passamos, muitos irmãos são socorridos, muitos sofredores da vida espiritual encontram o amparo que necessitam. Às vezes estão nos nossos lares, às vezes estão aqui em torno de nós, no nosso estudo, estão precisando de ajuda, estão desorientados, aflitos, alienados. Então que todos esses possam encontrar na Tua luz, nas informações precisas da doutrina espírita, aquilo que necessitam. Muito obrigado por tudo, Senhor. E que a luz do Teu amor inunde o nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal, novamente boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Desobsessão, do espírito André Luiz, né? Através do médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos fazendo esses estudos todas as quintas-feiras, né, às 20 horas, para que a gente possa conversar sobre mediunidade, reunião mediúnica, as presenças espirituais, os problemas dos espíritos que nos procuram, a técnica da mediunidade, tudo que tem a ver com esse universo, tem a ver aqui com esse momento que a gente está, tá? Quem tiver alguma dúvida, vai colocando aí, né? Talvez a gente não consiga responder imediatamente, tá? Mas a gente vai respondendo depois por escrito para vocês, a gente vai, de certo modo, aí, posicionando vocês, tá bom? E também durante os estudos, na sequência dos estudos, muitas coisas vão sendo respondidas também, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito da manifestação final do mentor, né? A manifestação final do mentor. Por quê? Porque numa reunião mediúnica, isso é o mais comum, né? Os espíritos amigos se comunicarem no final da reunião. Isso é o mais frequente. Porque durante a reunião, nós estamos socorrendo os necessitados, né? Então, geralmente, os bons espíritos, eles não ficam ocupando o nosso tempo no decorrer da reunião. Numa eventualidade pode ser, mas normalmente é mais no final da reunião que eles se comunicam, né? Porque aí nós já
auxiliamos quem podíamos auxiliar, e aí os espíritos amigos podem vir trazer uma mensagem, né? Um estímulo ali para o grupo, que é sempre bem-vindo, tá? Então vamos lá. Manifestação final do mentor, né? Geralmente a gente pega lá uns 15 minutos finais, mais ou menos. A gente pega assim, por exemplo, a nossa reunião começa às 20 horas, né? A gente fecha o portão, fecha a porta da sala, né? O ambiente onde nós vamos ter a nossa privacidade. E então a gente começa às 20 horas, fazemos um estudo, fazemos uma leitura preparatória durante uns 10, 15 minutos, mais ou menos. Já fizemos uma prece de abertura, né? A gente faz uma leitura preparatória e aí a gente diminui a luz e começam os atendimentos, né? E esses atendimentos vão então em torno de 8h15, 20h15 até 21h15 mais ou menos, em torno de 1 hora de atendimento aproximadamente, tá? E aí eu pego os últimos 15 minutos, porque a gente termina às 21h30, né? Então eu pego os últimos 15 minutos para fazermos um momento de sintonia com os bons espíritos, se alguém perceber alguma presença, poder dar passividade de algum espírito amigo, né? Para a gente ir preparando nesses 15 minutos finais para irmos embora. Por quê? Porque há um desgaste orgânico, há um desgaste psíquico, vibratório, né? Emocional, que a gente precisa de alguns minutos de preparação para terminar. Que é uma descompressão, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? É uma espécie de descompressão em que os espíritos vão nos ajudar para que nós melhoremos o ambiente no sentido de superarmos aquelas vibrações deletérias que os espíritos infelizes trouxeram e que ficou impregnado nos médiuns psicofônicos, em todos que ali estamos, né? Então é um momento de desimpregnar dessas energias, de limparmos o ambiente, né? Voltarmos ao nosso estado de bem-estar, de harmonia, para podermos terminar a reunião e voltarmos melhor para casa, né? Que é o que acontece frequentemente. Então vamos lá. Manifestação final do mentor. Aproximando-se o horário de encerramento, o dirigente da reunião, depois de verificar que todos os assuntos estão em ordem, tomará a palavra explicando que as atividades se acham na fase terminal, solicitando aos presentes pensamentos de paz e reconforto, notadamente a benefício dos sofredores, né? Então veja bem, aproximando-se do horário do término, né, que nem eu falei, né? Pega os últimos 15 minutos. Veja bem, isso aí não é muito rígido. Não é assim que, chegou nos 15 minutos, ninguém mais dá comunicação, né? Não é assim. É flexível, conforme a necessidade da reunião. Porque tem reuniões em que chega esse horário, por exemplo, e às vezes alguém ainda está passando mal. Às vezes algum médium ainda está sentindo uma presença muito forte ainda, né? Intensa, ainda provocando sintomas. Então não é produtivo nós também sermos muito rígidos e finalizarmos, né, as comunicações. Por exemplo, 21h15 eu finalizo as comunicações e agora ninguém mais dá comunicação, né? Isso não é produtivo. Por quê? Porque os médiums podem não conseguir se desvencilhar de uma hora para outra daquela influência que estão sentindo e terminar a reunião ainda passando mal. Tá? Então não é interessante isso. Mesmo o horário final do término da reunião, o próprio André Luiz diz que ele é variável. O próprio horário final da reunião, para a gente encerrar mesmo a reunião, é variável. Ele fala que o horário para iniciar é aquele horário rigidamente seguido, né? É 20 horas, então 20 horas a gente começa.
Nem antes, nem depois, né? Vamos começar certinho. Agora, o horário de terminar é variável. Embora nós procuremos seguir um certo padrão de não passar de 21h30, né? Mas ocorre, eventualmente, uma reunião mais difícil, em que mais necessidades precisam ser trabalhadas, né? Para que todos saiam melhor, muitas vezes a reunião pode ultrapassar esse horário e não tem problema, né? Mas, normalmente, 21h30 já acabamos a reunião, né? Então, nós trabalhamos para isso, a espiritualidade trabalha para isso. Por quê? Porque também não é interessante ficarmos arrastando a reunião indefinidamente, noite adentro, né? Vamos dizer assim. Não é interessante a gente prolongar demais a reunião. Por quê? Porque há um desgaste muito grande de todos os participantes. Isso torna a reunião muito cansativa e aquilo que se transforma em algo muito cansativo, a gente tende a rejeitar. E esse é um compromisso que a gente quer que as pessoas mantenham durante anos, né? Não é uma coisa para um dia ou para outro, para um mês ou para outro, é para anos. Então, a vivência vai demonstrando que, já que nós temos que manter um compromisso durante anos, tem que ser alguma coisa mais agradável, tem que ser alguma coisa que a gente sinta o desejo de ir, né? Não tem um custo tão alto para a gente, num desgaste tão grande, tão cansativo, né? Então a gente acha que esse tempo que a gente tem usado é um tempo suficiente para a gente poder atender muitos espíritos, lidarmos com as nossas necessidades e sairmos bem da casa espírita, né? Melhor do que chegamos, né? Então, mas veja que é variável, não é uma coisa tão rígida também. Então, o momento de nós começarmos a nos preparar para a comunicação do mentor ou dos espíritos amigos também vai variar conforme a necessidade da noite, né? Do dia de trabalho que nós estamos tendo, tá? Então, o mentor, né? Chegado o momento, o mentor, o dirigente, né? Tomará a palavra, falando: olha, meus irmãos, nós já estamos então finalizando, se todos estiverem bem, nós já vamos caminhando para a etapa terminal, né, da nossa reunião. Aqueles que já estão bem vão elevando o pensamento, já não se sintonizem mais com os necessitados, porque a necessitados vai continuar, pessoal. A questão é se nós estamos muito sintonizados com eles ou não, porque a necessidade continua, a necessidade não acaba numa reunião mediúnica. A necessidade continua. Isso não acaba tão cedo, a necessidade do planeta é muito grande. A quantia de espíritos precisando de ajuda, isso aí beira ao infinito, né? Lógico que não é infinito porque a população da Terra é finita, né? Mas é muita gente precisando de ajuda. E na verdade precisa de mais grupos mediúnicos, né? Precisa de mais médiuns, mais doutrinadores adestrados, treinados, né? Nós precisamos, as casas espíritas precisam preparar novos grupos, porque há muita necessidade espiritual, né? Então não vai se acabar com o término da reunião, porque é uma necessidade muito grande, tá? Muito bem, vamos lá. Em seguida, recomendará aos médiuns passistas atenderem ao encargo que lhes compete e solicitará da Assembleia a continuidade da atenção do silêncio, para que o médium indicado observe se o orientador espiritual da reunião ou algum outro instrutor desencarnado deseja transmitir aviso ou anotação edificante para estudo e meditação do agrupamento, né? Então veja bem, aqui o André Luiz ele sugere que nós, no final da reunião, os médiuns passistas atendam ao encargo que lhes compete. Ou seja, que os médiuns passistas apliquem passe em todos, né? Esse é um ponto que a gente costuma fazer diferente, tá? Então, André Luiz, eu estou falando aqui com o André Luiz recomenda aqui para vocês, mas eu estou falando o
que a gente tem vivenciado ao longo do tempo e o que a gente percebe que algumas coisas funcionam melhor, outras pior, né? Eu costumo não usar esse recurso a não ser uma pessoa ou outra que possa precisar mais. É uma pessoa que não está conseguindo se equilibrar, está chegando no final da reunião, a pessoa não está conseguindo se equilibrar e também não está conseguindo dar passividade, ou seja, a gente precisa resolver essa situação de alguma forma, né? Quer dizer, ou daria comunicação ou melhoraria, mas a pessoa não está conseguindo melhorar. E ninguém está percebendo nada também para poder ajudar, né? Para poder dar a comunicação no lugar da pessoa e a pessoa melhorar, né? Então, às vezes, alguém vai aplicar um passe naquela pessoa para ajudar ela a se fortalecer e se desvencilhar daquelas vibrações que ela estava sentindo, né? Então, essa é uma situação mais pontual, que eu costumo usar o passe aí nesse caso, para ajudar a pessoa a conseguir o equilíbrio ao final da reunião, né? Mas eu não peço mais para aplicar passe em todos no final da reunião. Por quê? Porque, na verdade, os passistas, eles nos ajudam durante toda a reunião, né? Então, eu gosto que os passistas sejam bastante ativos e sempre deem suporte às comunicações. Então, durante todas as comunicações, nós teremos passistas ajudando na irradiação de energias. Por quê? Porque isso ajuda no choque anímico. O que é o choque anímico? O espírito necessitado, ele vem, ele incorpora no médium, ele recebe as boas vibrações do médium e do grupo. Esse é o choque anímico, ou seja, ele recebe um choque de energias positivas, né? Ele é encharcado de energias positivas que o ajudam na sua recuperação do seu perispírito, ajudam ele a acalmar-se, se é um espírito revoltado, né? Então, por isso, alguns passistas ajudando em torno de determinado médium que está dando comunicação, dá sustentação para o médium, para que ele desempenhe, sentindo um suporte maior que o ajude a se controlar, que ajude a dar a comunicação, e essa energia chega até o necessitado, como esse choque anímico, né? Que vai ajudar na sua recuperação perispiritual, mental, emocional, tá? Então, como os passistas já auxiliam durante todo o processo, eu me vejo assim, dispensado de pedir a ajuda deles no final, porque na verdade eles já estão até cansados, né? Porque eles trabalharam ativamente durante toda a reunião, né? Eles também estão precisando recuperar as energias deles. Eles também têm um dispêndio de forças, vocês entendem? Então, no final, eu acho mais interessante, por exemplo, usarmos música, né? Então a gente costuma cantar algumas músicas que ajudem o ambiente. É interessante como o ambiente se harmoniza com a música, como ele limpa o ambiente, por exemplo, né? Como que a música limpa o ambiente. Chega até a mudar a temperatura do ambiente. É interessante, mas a gente observa isso, né? Que, por exemplo, durante a reunião toda, há uma tendência a uma temperatura mais elevada. Quando a gente usa a música no final da reunião, é como que cai a temperatura da sala. É como se limpasse o ambiente, né? E caísse a temperatura da sala, né? E realmente harmoniza muito, ajuda os médiuns a se desvencilharem daquelas energias mais densas, né? Que as comunicações deixaram no seu corpo físico e perispiritual, certo? Então eu costumo usar mais a música, né? A oração, o pensamento elevado, para que nós possamos nos sintonizar com os bons espíritos, né? E nos preparar para o final da reunião, né? Então, o dirigente, né? Ele solicitará da Assembleia a continuidade da atenção e do silêncio, né? A atenção e o silêncio. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Aliás, durante toda a reunião, a atenção
e o silêncio. Aqui, especialmente no final, porque às vezes no final as pessoas se acham já fiz o meu trabalho, já ajudei, agora posso relaxar um pouco. E às vezes até fazem barulhos ou se permitem, né? Tem gente que gosta de bocejar. Eu já falei para vocês, é um hábito muito ruim. Na reunião mediúnica, os médiuns ou qualquer participante fica bocejando em voz alta, sem nenhum controle, sem nenhuma disciplina, né? Isso é muito ruim, né? Principalmente no final da reunião, porque desconcentra a gente, né? Aqueles bocejos muito altos, aquela coisa sem nenhum controle da pessoa, aquilo ali tira a nossa atenção. Às vezes você está tentando sintonizar com o espírito amigo, tentando dar passividade para um espírito amigo, já é difícil. Por quê? Porque nós temos mais facilidade de darmos comunicação para necessitados do que para espírito amigo. 90% dos médiuns é assim, sente mais facilidade. Por quê? Porque a gente se identifica mais com a vibração dos sofredores do que com os espíritos elevados. Nós temos que ir mudando isso, né? Mas isso é o normal do ser humano, né? Se identificar mais com os necessitados do que com os espíritos de luz. Nós precisamos criar mais elementos de identificação com os espíritos de luz, né? Através dos estudos, das leituras, das meditações, das mentalizações, né? Nós vamos criando mais sintonia também com os espíritos de luz, né? Então, já há essa dificuldade no final, né? Só que quando fica um barulhinho ou outro, um bocejo, alguém mexe num copinho, levanta, senta e fica aquele, né? Isso tudo tira a atenção. E uma coisa que a gente tem que lembrar, é importante a gente frisar, pessoal, que na reunião mediúnica, como a gente faz a reunião no silêncio, num local silencioso, via de regra, né? O ambiente está ali preparado para isso, silencioso, as pessoas estão concentradas, a luz está diminuída. Qualquer barulhinho atrapalha. Por menor que seja, qualquer barulhinho atrapalha. Isso aqui não é exagero da minha parte, né? Quem participa sabe disso. Às vezes um médium que fica lá batendo o pé no chão, ou batendo a mão na mesa, tamborilando ali, ou alguém que começa a bocejar, ou alguém que mexe lá um brinco, ou que estala o dedo, entendeu? Então, e tudo isso atrapalha, né? São detalhes, né? Às vezes a pessoa fica muito ofegante, fica, né? Isso atrapalha. Né? Nós não estamos sozinhos, nós estamos em grupo. Quer dizer, então, o que eu estou fazendo, eu tenho que lembrar que... Às vezes a pessoa ansiosa, ela pega alguma coisinha ali, que está ali por cima, ou a própria mesa ali, ela fica mexendo na mesa, ou fica se coçando, ou fica... né? E ela não percebe que ela está ali causando um incômodo. Né? Então, nós temos que ter essa percepção. Tá? Então, durante toda a reunião mediúnica, é importante nós lembrarmos que os nossos movimentos, né, o que nós formos fazer, nós temos que ter uma delicadeza nímia, que a gente chama. Nós temos que ser muito delicados em tudo que nós formos fazer. Até no movimentar de uma cadeira, você movimenta devagarzinho, com cuidado. Vai levantar, levanta, sem aquele estrondo. É preciso delicadeza. Até as músicas que a gente vai cantar, não é para cantar super alto, é preciso delicadeza também, quando vai usar alguma música para harmonizar o ambiente. É para harmonizar o ambiente, é preciso suavidade, delicadeza, né? Vocês entendem? Então, isso tudo é um processo de educação. Quem começa a participar de uma reunião mediúnica, muitas vezes ela começa sem saber muito bem como que funciona. A gente vai dando orientações, né? Às vezes ela já está participando dos estudos, a gente vai passando orientações, como funciona, mas a gente vai também ao longo do processo, porque é muita coisa que a gente precisa passar.
E são muitos detalhes que com o tempo a pessoa vai entendendo, a gente vai explicando, vai educando a pessoa, o médium, né? O participante de modo geral, para que ele possa compreender o que se está fazendo ali, né? Como se está trabalhando ali, né? Então isso é muito importante, tá? Então no final, a comunicação do mentor ou dos espíritos amigos deve se dar nesse ambiente de silêncio total, né? De silêncio total, né? De cuidado, de delicadeza. Não é o momento para nós estarmos distraídos do que estamos fazendo ali. É momento de, olha, agora os espíritos amigos vão falar. Às vezes a gente percebe que a pessoa até dá a comunicação dos espíritos sofredores e depois ela desliga. Aí depois um espírito amigo vem, dá uma mensagem, tenta ajudar a melhorar o ambiente e tal. Depois você pergunta para a pessoa, você ouviu a mensagem? Não ouvi. A pessoa estava distraída, a pessoa estava desatenta, estava com o pensamento longe, porque ela achou que fez o trabalho já como médium psicofônico, agora, né? Ela pode distrair o pensamento, mas ele ficou lá voando e o espírito amigo vem para ajudar justamente essa pessoa e para ajudar todo o grupo, né? Então é muito importante. Eu sempre lidei com as comunicações dos espíritos amigos, né? Que eu via outros médiuns darem, então eu sempre lidei com o máximo respeito esse momento, porque é o momento onde nós vamos ter diretrizes, né? Diretrizes morais para o grupo, né? Diretrizes espirituais, intelectuais para o grupo, né? É como os espíritos estão nos vendo, o que eles estão trazendo para nós, o que eles estão chamando a atenção da gente. É muito importante isso, pessoal, é extremamente importante, né? Então tem que ser tratado com muito respeito esse momento, né? Porque é o momento de ouvirmos a espiritualidade, né? Que a gente fica ali o tempo todo ali nos procedimentos materiais, né? Atendendo os necessitados, mas é a oportunidade de ouvirmos os bons espíritos falarem, né? Então temos que respeitar esse momento, né? Aqui ele fala, né? Então, criando o silêncio, a atenção, o silêncio, para que o médium indicado observe se o orientador espiritual da reunião ou algum outro instrutor desencarnado deseja transmitir aviso ou anotação edificante. Veja bem, o médium indicado, né? Nós não costumamos, embora o André Luiz fale sobre isso, nós não costumamos indicar um médium para dar comunicação, né? Nós achamos que isso até força uma barra, vamos dizer assim, isso até tira um pouco a espontaneidade das comunicações, no meu modo de ver, né? Por quê? Porque você está dizendo que, você está indicando o médium, você vai observar se tem alguma comunicação, alguma pessoa, algum espírito querendo dar comunicação ou não, né? Não que fira a espontaneidade, mas isso aí é uma possibilidade de todos. Eu não acho que tenha que haver um médium indicado para observar se há espíritos para darem comunicação ou não, alguma comunicação elevada. Isso é uma possibilidade para todos os médiuns, né? Todos os médiuns devem se esforçar no sentido de tentar captar alguma mensagem, né? Tentar captar, né, algum estímulo da espiritualidade, tá? É um esforço que a gente tem que empreender para que a gente possa desenvolver a capacidade de traduzir não apenas a necessidade, mas também os espíritos elevados. Todos os médiuns conseguirão? Não, né? Por insegurança, né? Por terem que criar mais condições para isso, né?
Então concordo com o André Luiz que, olha, talvez as pessoas que estejam, que a gente vai sentindo que estejam mais preparadas, olha, então, fulano, fica atento aí se você percebe, né? Então aí sim, nesse sentido, né? Algumas pessoas podem ser indicadas porque a gente percebe que elas estão melhor preparadas para conseguir captar algo nesse sentido, mas não que os outros não possam também, tá, pessoal? Acho que é aí que é a observação que eu coloquei, tá? Se o mentor observe, se o orientador espiritual ou algum outro instrutor, tá? Querem falar, né? Pode ser o mentor do agrupamento ou algum outro instrutor. Não precisa necessariamente ser sempre o mentor do grupo, o dirigente do grupo espiritual que vai dar a comunicação, né? Às vezes até a gente tem mais facilidade até de perceber a presença de outro determinado espírito, não o dirigente propriamente. O dirigente está dirigindo, está coordenando todo o trabalho, mas pode ser que a gente tenha uma identidade, uma identificação mediúnica maior com determinados outros espíritos. E eles apareçam com mais frequência, porque a gente, por alguma razão, por uma ligação emocional às vezes com o espírito, né, a gente consegue mais facilmente dar comunicação para aquele espírito específico, ou para aqueles espíritos específicos, né? Certo? E aí o espírito vai transmitir, né? Alguma recomendação, algum aviso, né? Alguma coisa que ele achar interessante, fazer alguma análise da reunião, né? Da noite, das dificuldades que a casa espírita está atravessando, que as pessoas estão passando, né? Uma mensagem de estímulo para todos aqueles que estão ali ajudando todos os dias nas reuniões mediúnicas, né? Então aí depende o que a espiritualidade achar melhor, tá? Algum material, né, de estudo, de meditação para o agrupamento, né? Certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aí, se a casa dispõe de aparelho gravador, é importante que a máquina esteja convenientemente preparada e em condições de fixar a palavra provável do comunicante amigo, né? Então, aí no caso da comunicação de um espírito amigo, se há possibilidade de gravar a mensagem, é interessante gravar. Já deixar tudo preparado ali. Hoje em dia com o celular é muito mais fácil, né? Porque você tem vários programinhas aí que podem gravar, que você pode usar para gravar a comunicação. E é importante aquele silêncio que a gente estava falando, aquela concentração, porque aí vai gravar a mensagem sem interrupção das pessoas, né? Porque é interessante, uma coisa que os espíritos infelizes fazem nas reuniões, e às vezes os médiuns entram nessa, os participantes às vezes entram nessa, é assim, vai se dar a comunicação do mentor, ou vai se dar a comunicação de um espírito amigo no final, que vem para ajudar, para melhorar a vibração e tal, né? Só que parece que é só começar a dar a comunicação, aí alguém já começa a tossir, começa a tossir. O outro já se remexe na cadeira, o outro já mexe não sei aonde, já fica lá meio impaciente. É impressionante, pessoal. Por quê? Porque é usado mesmo, né? Os espíritos infelizes que o tempo todo tentam nos prejudicar, tentam atrapalhar a reunião e às vezes encontram pessoas que cedem facilmente, obedecem facilmente a certos comandos. Então parece que é só o espírito amigo começar a se comunicar, que aí já vem um barulhinho, vem outro, um começa a tossir, outro já mexe no copo, outro já... É muito interessante isso, mas é uma coisa para a gente observar, para não entrar nesse jogo. Por quê? Porque querem justamente tirar a atenção das pessoas
daquilo que vai ser falado. Poxa, mas peraí, não estou entendendo. Como é que os espíritos... Quer dizer que os espíritos amigos não têm um controle da reunião? Eles não dominam toda a reunião? Os espíritos amigos têm um controle da reunião. Só que eles não trabalham conosco como se nós fôssemos uma flor de estufa. Como assim uma flor de estufa? Aquela que está protegida de sol, de chuva, de vento, de frio, de calor, Os espíritos amigos não trabalham nas reuniões mediúnicas como se nós estivéssemos numa redoma totalmente protegidos de tudo e de todos. Por quê? Porque eles podem estar criando uma proteção e criam, o trabalho todo é protegido, mas nós muitas vezes criamos sintonia com espíritos que querem atrapalhar. E nós precisamos aprender a perceber certas situações, faz parte do nosso processo educativo. Então, durante toda a reunião, nós temos espíritos tentando atrapalhar a gente. Eles também são objeto da ajuda. Eles estão ali em torno de nós para também darem comunicação. Tentam nos enganar, tentam mistificar, né? Tentam gerar sono nas pessoas, tentam distrair as pessoas para outros pensamentos fora da reunião. Tentam anular a participação dos médiuns, fazendo com que eles não consigam dar comunicação. E isso tudo, Alexandre, mas os bons espíritos deixam que isso tudo aconteça? Deixam, porque nós precisamos aprender a lidar com isso tudo. Não há uma relação de dependência nossa com eles absoluta. Nós temos que aprender a manejar a nossa atenção, a nossa concentração, o nosso discernimento, o nosso equilíbrio, a nossa frequência. Nós temos que aprender a manejar todos esses elementos. E para que nós aprendamos, não tem jeito de a gente aprender a lidar com uma coisa se a gente não passar por aquela coisa. Vocês compreendem? Não tem jeito da gente simplesmente treinar uma coisa sem passar por aquilo. Assim como não tem jeito de você só estudar a mediunidade e saber o que é realmente lidar com a mediunidade se você não lidar com a mediunidade. Né? Você só vai saber teoricamente. Você lê o livro dos médiuns do começo ao fim várias vezes, né? Você leu vários outros livros de mediunidade, mas você nunca participou de uma reunião mediúnica. Você vai ser apenas um teórico da mediunidade. Às vezes sem experiência nenhuma no campo mediúnico. Né? E é provável que não compreenda certos conceitos da forma certa. Certos conceitos de Allan Kardec, certos conceitos dos espíritos aí da forma correta. Né? Por quê? Porque faltou a experiência para dar aquele discernimento. É isso aqui que Allan Kardec quis dizer e tal, né? Porque na prática você vê como é que aquilo funciona. Entendeu? Então a gente acaba passando pelas coisas, né, que a gente precisa passar no nosso curso, entre aspas, de aprendizado. A gente faz cursos teóricos, né, de mediunidade que somente dão algumas informações, né? Mas a prática, nós temos um curso de aprendizado na prática. E faz parte da nossa formação de médiuns, de participantes da reunião mediúnica, essas várias coisas que acontecem na prática mediúnica. Que é ter que lidar com a enganação, ter que lidar, né, com os espíritos revoltados, ter que lidar com, né, os espíritos que tentam atrapalhar a reunião. Do começo ao fim, pessoal. Do começo ao fim. Não obstante, a gente vai aprendendo. A reunião vai se dando, a gente vai ajudando, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando, a gente vai aperfeiçoando o modo de trabalhar mediunicamente. Não obstante toda essa pressão contrária, muitas vezes que existe, né? Então, é interessante a gente observar isso, tá? No final, na comunicação do espírito amigo, é muito comum quererem distrair as pessoas, tirar a atenção das pessoas, tanto que elas nem ouvem às vezes a comunicação final, porque não querem que ouça, os espíritos infelizes não querem que aquele médium ouça, que ele receba aquela boa energia, aqueles conhecimentos,
aquela palavra de consolo, né? E às vezes ele vai embora ainda se sentindo mal. Não ouviu a mensagem, né? Não percebeu que precisava se desvencilhar daquelas energias mais densas e às vezes ainda vai se sentindo ainda ruim, né? Se sentindo ainda com energias mais densas, né? Mas isso tudo é disciplina, isso tudo é aprendizado, né? Isso tudo é crescimento pessoal, desenvolvimento das possibilidades mediúnicas, né? E do discernimento que a gente tem em torno da mediunidade, tá? Isso é muito importante, né? Por isso é que o André Luiz fala, né? Que se tiver um gravador, né? Já deixe em condições para gravar, até porque, né? Porque é interessante depois você ouvir a mensagem, você reouvir a mensagem. Eu já tive mensagens, já, né? Nesse longo tempo aí que a gente tem de reunião mediúnica, eu já tive mensagens assim maravilhosas que podia ter gravado e perdi, né? Tem outras que estão gravadas, né? Eu sempre cuidei dessa parte de gravar as comunicações e tal. Então tem coisas muito interessantes que a gente gravou ao longo do tempo, né? E que são interessantes como um documento, como uma informação, às vezes até acaba sendo futuramente, né? Depois de um trabalho de análise, às vezes até algum livro, né? De mensagens dos espíritos, tal. É um material bastante interessante, bastante esclarecedor, consolador, né? Então, e é interessante também porque o médium que dá a comunicação, nem sempre ele é um médium consciente. Ele pode ser médium inconsciente. Então eu sempre gravava, né, participando assim em reunião junto com o médium inconsciente. Sempre me preocupei em gravar porque eu mostrava depois para o médium. Olha aqui a comunicação que você deu, olha as orientações através de você. Porque o médium está ali inconsciente materialmente falando, tá? Ele está consciente fora do corpo, né? Mas depois ele não lembra o que ele falou. Ele tem aquela amnésia. Então é interessante quando fica gravado, porque depois aquilo vai servir para ele também. Porque senão ele vai estar sempre fora das mensagens, né? Todo mundo se beneficia da mensagem que ele dá, mas ele não lembra da mensagem. Ele tem gravado dentro dele espiritualmente, mas ele não lembra conscientemente da mensagem. Então é importante que ele ouça a mensagem também. E possa até analisar o fruto do seu trabalho. Ele possa saber também, analisar até criticamente. Analisar, preciso aperfeiçoar isso aqui e tal, né? É interessante para os médiuns ouvirem, né? Até para terem o retorno do que estão fazendo em termos mediúnicos, né? Terem consciência de como estão trabalhando mediunicamente, né? Então, há vários motivos, né, para a gente gravar. Isso se houver possibilidade, né? Se não houver também, né? Não é alguma coisa que vai interferir na reunião. Só não pode gerar confusão na hora, né? Quer dizer, o espírito amigo está começando a se comunicar, né? Está começando a falar, aí eu vou levantar porque eu vou pegar o aparelho, eu vou ligar e não estou achando ter. Quer dizer, esse tipo de situação, isso nós não podemos fazer, né? Isso não vale a pena, né, para gravar a mensagem, aquele rebuliço, não. Então já deixa ali, pertinho, qualquer coisa é só ligar ali e pronto. Né? Tem que ser alguma coisa prática que não gere barulho, porque isso atrapalharia o médium que está dando a comunicação. Tá? E o próprio espírito que está falando, que é ruim você começar a falar e começar a ouvir, né, as pessoas se movimentando, as pessoas fazendo barulhos e tal. Isso é ruim, né? Tá? Então são pequenos detalhes aí, mas detalhes importantes, né? Então, na hipótese
de verificar que o orientador desencarnado não deseja trazer nenhum aviso ou instrução, o médium indicado dará a ciência disso ao dirigente, a fim de que ele profira a prece final e em seguida declare encerrada a reunião, né? Quer dizer, se o médium, as pessoas indicadas ali pelo orientador, que são as pessoas que estariam mais preparadas, hipoteticamente, né, para perceber alguma presença amiga, e não estão percebendo, né, não estão percebendo, ou estão percebendo, falei, Alexandre, ó, eu estou percebendo sim a presença do espírito tal aqui, do dirigente do trabalho, mas ele me disse que não será, não dará comunicação hoje, né, não há condições para isso, ou, né, ele não vai dar comunicação hoje, tal. Mas que está tudo bem, tá? Podem finalizar a reunião, tal. Então pode acontecer dessa forma também. O médium, algum médium perceber isso, né? Perceber a presença, e falar, não, mas ele só está aqui me ajudando, tal, mas ele não sentir que ele quer falar, não, né? Aí a gente percebe então que não terá a mensagem final, o que também não significa nada. Né? Não significa que o trabalho não está bom, que não está se dando bem, não. Tem dia que vai ser mais fácil da gente captar alguma presença amiga, tem dia que vai ser mais difícil, por mais que a gente se esforce, tente, né, a sintonia, mas a gente, né, por várias razões não consegue. Então tem dia que vai ter, tem dia que não vai ter. Nós temos que lidar com naturalidade. Né? O fato de um mentor espiritual não se comunicar no final, tudo bem, né? Tudo bem, nós compreendemos e seguimos adiante, né? Certo? E aí a gente declara a reunião encerrada então, né? Faz uma prece final, né? Aqui até a gente já falou da gravação da mensagem, né? E falar só da prece final, então, a gente já falou da gravação da mensagem, né? Se bem que vai ter um tópico, não, nós vamos entrar num capítulo só da gravação da mensagem, onde a gente vai analisar. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Vamos deixar isso aqui, vamos entrar na... Nós temos alguns minutinhos? Temos, né? Então vamos ver se dá tempo aqui. Peraí. Tá, vamos lá. Então o capítulo 55, só a respeito da gravação da mensagem, né? Porque eles tinham citado, mas aí ele que vai desenvolver melhor aqui. O diretor da reunião, se existe no grupo a possibilidade de gravação da mensagem final que possa servir na edificação comum, não se aliará do trabalho dessa natureza, conquanto designe esse ou aquele companheiro para auxiliá-lo, né? Quer dizer, se tem condições, então use essas condições para gravar. E você pode usar até algum auxiliar que fica responsável por gravar. Não precisa ser necessariamente o dirigente. Pode ser, mas pode ter algum auxiliar nesse sentido, tá? O que mais aqui? Responsabilizar-se-á diretamente pelo material de que os benfeitores espirituais se utilizarão, fazendo-se zelador atencioso do aparelho gravador e dos respectivos implementos, compreendendo que os serviços programados para cada reunião devem ser executados sem atropelos ou omissões, que é o que eu estava falando, né? Quer dizer, o diretor ele se responsabilizar pelo material produzido, né? E os serviços programados de gravação, né? Devem ser executados sem atropelos ou omissões, tá? Então isso aqui é muito importante, né? Aquele atropelo, mas também se tem condição, vamos nos omitir dessa condição de gravar. Vamos utilizar, né? Você vê a importância que os espíritos estão dando para essa questão, né? Hoje, então, que a gente tem o celular, nós não podemos nos omitir nesse sentido, né? Até as mensagens, elas devem ser guardadas, né? Não quer dizer que deve ser tudo divulgado,
Hoje em dia o pessoal quer divulgar qualquer coisa na internet e as mensagens para o grupo, a princípio, são mensagens do grupo, para o grupo, não são mensagens para o mundo. Até algumas mensagens podem ser nem bem compreendidas fora daquele grupo, né? Então, mas são compreendidas dentro do grupo, porque às vezes estão falando de questões do grupo, né? Ou às vezes de questões particulares dessa ou daquela situação, né? Que o grupo sabe, que está tentando ajudar, né? Então, são questões que devem ser mantidas no grupo, né? Ok. O grupo ouvirá atenciosamente a palavra do comunicante amigo, seja ele o orientador da casa ou algum benfeitor recomendado por ele, né? Frequentemente, o visitante encaminhado à reunião pelo mentor pode não ser um luminar da espiritualidade maior, e sim um companheiro recém-convertido à verdade, disposto a relatar as próprias experiências, quase sempre esmaltadas de lembranças dolorosas, ocorrência essa que se verifica objetivando-se o conforto ou a edificação, né? Então, pode acontecer, é muito frequente, espíritos que venham, sim, dada a sua contribuição, mas não são espíritos luminares, espíritos luminosos, são espíritos ainda em processo de reestabelecimento, mas que vem falar da sua situação, né, pelo que passou, vem falar de uma palavra de conforto, é alguém que está vindo para ajudar. Nós não podemos confundir pessoas que estão necessitando, né, estão sofrendo ali, que estão naquela situação, e espíritos que estão ali para ajudar. Nós só temos esses dois tipos de espíritos na reunião mediúnica. Ou você está ali em sofrimento, você está ali porque foi levado ali, ou foi ali buscando ajuda, ou você está ali para ajudar, trazido pelos bons espíritos, para dar o seu testemunho, mesmo que você não seja um espírito de luz. É um espírito que está se recuperando. Também está sendo bom para ele? Tá, mas ele está ali trazido pelos bons espíritos. Ele está ali, né, em nome da equipe espiritual. Às vezes é um trabalhador singelo ali, jardineiro do plano espiritual, mas ele vem lá com aquela simplicidade, não tem nada de intelectualidade, mas ele vai atrás de uma mensagem gostosa, né, humilde, singela, tal, mas que ajuda o grupo, né? Então nem sempre vai ser uma comunicação com palavras difíceis ou uma linguagem mais rebuscada. Não, muitas vezes vai ser aquela comunicação de espíritos singelos, mas que são trabalhadores que a espiritualidade vai nos fazendo conhecer devagarzinho, né? São ali pessoas que convivem conosco na casa espírita e que a gente não sabe. E aí eles vão fazendo a gente conhecer, né, certos trabalhadores que estão ali ajudando, né? Então, sim, um companheiro recém-convertido à verdade, às vezes faz um ano ou alguns meses que ele foi ajudado na reunião mesmo, que ele foi socorrido ali, ele vem agradecer. Meus irmãos, eu fui socorrido aqui, faz um ano que eu cheguei aqui, em péssimas condições, agora estou bem melhor, graças a vocês, tal. Então é comum também esse tipo de comunicação, né? Disposto a relatar as próprias experiências, quase sempre esmaltadas de lembranças dolorosas. Ocorrência essa que se verifica objetivando-se o conforto ou a edificação, né? Então, essas comunicações de espíritos que vêm para nos ajudar, para dar um testemunho e tal, mesmo assim, geralmente elas ocorrem no final da reunião. Elas geralmente não ocorrem assim no meio da reunião. Pode acontecer? Pode, numa eventualidade para ajudar esse ou aquele médium a melhorar suas condições, né? Mas o mais comum é no final da reunião, tá?
às vezes não faz muito sentido, né? Nós estamos ali no ritmo de atendimento, várias pessoas sentindo sintomas, passando mal, espíritos necessitados ali, aí vem espírito ali para dar uma mensagem sobre a caridade, vai falar, discorrer sobre o amor, e os necessitados ali tudo precisando de ajuda, e reunião correndo solta, né? E o espírito lá quase que fazendo uma palestra sobre a caridade, tá? Não tem sentido isso. Aí a gente já fica desconfiando. Né? A gente já começa a desconfiar. Por quê? Porque você sabe o ritmo que você trabalha, você sabe a ajuda que você tem, você sabe os médiuns ali necessitados que estão. Você está num bom ritmo de trabalho, e aí vem uma comunicação fora de hora, né? Falando sobre a ajuda, sendo que nós podíamos estar ajudando naquele exato momento. Então a gente já fica meio de sobreaviso. Né? Que às vezes são os irmãos tentando justamente distrair da ajuda que era para estar sendo dada. E às vezes vem com um discurso de que tá, não, estou aqui para dar uma mensagem, né? Mas está tomando o tempo do grupo, né? Sendo que se fosse mesmo um espírito amigo para ajudar o grupo, ele saberia muito bem como é que o grupo funciona e saberia a hora certa de fazer o seu pronunciamento, né? A sua mensagem, tá? Então isso tudo são coisas que a experiência, o tempo vai mostrando para a gente, né? E a gente vai aprendendo também a ter essa sutileza, né? Essa percepção daquilo que convém e daquilo que não convém muito, né? Então deixa eu ver, nós já estamos quase na hora aqui. Só ver se a gente terminou, né? De qualquer modo, a palavra do visitante espiritual pelo médium deve ser ouvida com o respeito máximo, procurando-se nela, acima de qualquer preceito gramatical, o sentido, a lógica, a significação e a diretriz. Bom, o que ele está dizendo é que nessa mensagem final, né, do espírito amigo, que não precisa ser necessariamente o mentor, nem o espírito dirigente da reunião, nem o espírito iluminadíssimo, não. Pode ser essa comunicação simples, né? Bastante singela, mas de qualquer modo, a palavra do visitante será ouvida com respeito máximo, aquilo que eu estava falando, com a atenção máxima, com respeito máximo, com a consideração máxima, né? Procurando-se nela acima de qualquer preceito gramatical. Quer dizer, o importante não é o português que ele está usando, não é a gramática, né? O que importa é o fundo moral que ele está trazendo, o sentido, a lógica, a significação e a diretriz, né? E importante o médium também depois analisar durante essa comunicação, como é que eu estava me sentindo, foi compatível com a comunicação que eu dei? Né? O que eu senti, era um espírito ainda necessitado, mas ele estava se recuperando, então eu senti algumas coisas ainda da necessidade dele, mas ele trouxe, né, uma mensagem boa, tal, né? É diferente, por exemplo, de um espírito pretensamente de luz se comunicar, e, né, um espírito de luz, mas eu sinto uma energia ruim, ele usou o discurso de Jesus, usou todo o discurso corretinho, mas a energia que ele trazia não era boa. Então, aí o médium já desconfia, né? Porque tem que bater ali a energia que o médium sente com o tipo de comunicação que ele está dando, né? Então, são coisas que a gente tem que observar, tá? Pessoal, vamos parar por aqui hoje, né? Nós já estamos chegando no nosso horário. Vamos convidar a todos, né, para fecharmos os nossos olhos e fazermos a nossa prece final, né, agradecendo a Jesus mais uma vez pela oportunidade, agradecendo todos os irmãos que estão conosco, que estiveram, aqueles que estiveram nos ajudando, que estão ainda nos ajudando, aplicando passes em nós, socorrendo os espíritos necessitados em torno de nós. Tudo isso para que nós tenhamos harmonia, saúde, equilíbrio para vivermos a nossa vida e podemos ajudar, trabalhar e servir. Obrigado, Senhor, que nós possamos ter uma noite de repouso,
de refazimento, de trabalho espiritual, de aprendizado espiritual. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Muito grato pela presença de todos. As perguntas que vocês fizeram aí, a gente responde depois, tá? E fiquem com Deus. Um grande abraço, tá? E até a próxima, né? Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até mais.